Oi, gente, vamos lá, né? Tivemos uma aula teórica sobre a parte de estequiometria, entendendo a lei de Lavoisier, a lei de Proust, o que é excesso, o que é limitante, o que é rendimento menor do que 100%, para que você pudesse fazer uma ótima prova acerca disso. E agora eu separei as questões, né? Porque estequiometria, na verdade, nada mais é do que uma boa quantidade de questões. Então, bora, não deixe de colocar o seu curtir, estamos na reta final, vamos atingir nossa meta, vamos espalhar educação de qualidade pelo Brasil, mas bora, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Vocês vão verificar aquilo que eu estou dizendo, ó. Soluções em estequiometria, toda prova do Enem tem primeira e segunda aplicação. Olhem aqui, Enem PPL 2022. Os airbags de segurança lá dos automóveis são acionados com impacto que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia uma reação explosiva do trinitreto de sódio, NaN3, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação química. Gente, isso aqui, inclusive, não é mais a forma de acionar o airbag. Aí você pode dizer, poxa, Michel, mas por quê? O que acontece, galera, é que aqui vocês percebem a produção de sódio metálico. O sódio metálico é um elemento da família 1A. E um elemento da família 1A em contato com a água é uma reação muito explosiva. Então você poderia escapar do acidente e acabar depois tendo uma explosão. Então não valeria a pena. Hoje tem formas muito mais modernas, muito melhores de você inflar o airbag que não seja produzindo sódio metálico no interior da estrutura. Então isso aqui está desatualizado, mas o importante é fazermos a questão. Olhem só o que tem. O gás produzido tem a função de inflar o airbag e esse tipo de dispositivo contém aproximadamente 100 gramas do NaN3, que é a azida de sódio, azoteto de sódio ou trinitreto de sódio, que inclusive trinitreto de sódio é o nome mais fácil, né? É você olhar e dizer mais ou menos o que é que rola, o que é que tem bem ali. Ele diz, considere que PV igual a nRT, equação de Clapeyron, pressão, volume, número de mols, R e temperatura. Gente, aqui vale lembrar que a pressão normalmente ela é dada em ATM. A gente sabe que a pressão que a gente chama de pressão atmosférica, que é pressão ao nível do mar, é 1 atm. Agora, esse 1 atm, ele corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é outra maneira também de expressar a pressão. Também poderia dizer que é aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. E Pascal é Newton por metro quadrado. A gente sabe que pressão é igual a força sobre área. Se a gente colocar na unidade internacional, a gente vai ter Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Isso daqui seria Pascal. E quando a gente faz a equivalência, um ATM é aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. E só para colocar aqui, porque vai que, né? 760 milímetros de mercúrio também pode ser chamado de 760 Torricelli, em homenagem ao cientista, né? Aquela coluna de Torricelli que justamente determinou quanto era a pressão atmosférica. E também tem uma outra unidade que é bar, B-A-R. Um ATM corresponde a um bar. Então, bar, ATM, milímetro de mercúrio, Pascal, Newton por metro quadrado, Torricelli. Aí você vai dizer, poxa, Michel, eu tenho que saber tudo isso? Precisa não. Bota na tua cabeça que a pressão atmosférica é um ATM. Se você lembrar 760 milímetros de mercúrio, melhor ainda. Mas normalmente ele vai dar na prova. Gente, ele fala que a temperatura aqui, ela é 25 graus Celsius. Isso é importante, ó. 25 graus Celsius é CATP. CATP é condição ambiente de temperatura e pressão. Se ele tivesse citado CNTP, que é condições normais, a temperatura aqui ela é 0 graus Celsius, tá? Então, a CATP, condição ambiente de temperatura e pressão, é 25 graus Celsius. Condição normal de temperatura e pressão, não esquece, CNTP é 0 graus Celsius.
toda vida que vocês forem fazer uma questão sobre gases, não esqueçam que a gente tem que usar na escala absoluta. E para transformar para a escala absoluta, ele até diz como é que você faz aqui, ó. Ele fala que 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, a temperatura na escala Kelvin vai ser igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Para que eu possa usar corretamente as equações, PV igual a nRT, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, a temperatura tem que estar em Kelvin. Se você esquecer, você perde a questão. E o que é que vai acontecer? Você não vai esquecer. A gente está aqui para revisar e não vacilar. Então não é você que vai vacilar nisso não. Ele disse quanto é a massa do NaN3, ele fala a massa do N2, a massa do Na e ele pergunta qual é o volume de gás produzido em litros. Gente, desculpem, como é que eu vou fazer isso daqui? Olhem para a equação. A equação ela me mostra que a cada 2 NaN3 eu vou produzir 2 Na e além dos 2 Na eu vou ter 3 N2. Se eu quero saber qual é o volume ocupado pelo gás e a gente sabe que PV é igual a nRT, quais são os dados que eu tenho? A pressão, ele disse que era 1, o volume é o que eu quero, o R ele deu aqui, ó, 0,0821, a temperatura ele disse que era 25 graus Celsius e eu vou somar 273, então isso aqui vai dar 298 Kelvin. Então eu tenho a temperatura, o R, o P eu quero ver, então eu vou ter que descobrir quanto é o número de mols. O número de mols de quem? Do gás. Quem é o gás em questão? É o nitrogênio. E o nitrogênio ele é um gás que é o mais abundante da atmosfera. Lembrem que na nossa atmosfera eu tenho 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. E o nitrogênio é um gás praticamente inerte, né? Ele não reage com facilidade. Beleza. O que é que eu posso escrever aqui? Galera, se são 2 mols do NaN3, eu posso colocar que a cada 2 vezes 65 gramas. Agora lembrem da aula passada, eu disse para vocês que eu posso usar uma substância em gramas e a outra em mol. Eu vou usar o nitrogênio em mols. Michel, por quê? Porque o que eu quero do gás é o número de mols, então não vou perder tempo. A cada 2 mols do NaN3, eu produzo 3 mols do nitrogênio. Como a quantidade que eu tenho do NaN3 é exatamente de 100 gramas, eu posso dizer que o número de mols do nitrogênio vai ser igual a... Gente, eu posso cancelar esse 2 com esse 100, aqui daria 1 e aqui daria 50. Eu posso imaginar cancelar isso aqui, ó, 65 e 50 por 5, aqui daria 10. 65 dividido por 5 daria 13, então ficaria 10 vezes 3 dividido por 13. Eu posso dizer que o número de mols do nitrogênio daria 30 sobre 13 mols. Não é um número muito bonito, mas vocês podem ver que os itens eles estão bem longe, ó. A gente tem praticamente um aumento de 100% de um item para o outro. Itens próximos é quando a diferença dá em torno de 5%. Então eu vou poder aproximar isso daqui, mas vamos deixar para aproximar na hora correta. Vamos aplicar o PV igual a nRT. A pressão é 1. O volume é o que eu quero saber. O número de mols é 30 sobre 13. O R é 0,0821 e a temperatura é 298. Com certeza, se você deixar exatamente assim, você vai passar um bom tempo para fazer essas contas. O que é que eu aconselho vocês fazerem aqui? 298 eu vou aproximar para 300. 0,0821, gente, pelo menos, no mínimo, a gente poderia deixar 0,082, que é normalmente a quantidade que eles dão. Então eu vou deixar isso aqui, ó. 300 vezes 0,082, a vírgula vem uma, duas vezes
eu corto esses dois zeros, daria 3 vezes 8,2. Então, esse volume vai ser igual a 30 vezes 3 vezes 8,2 é 24,6, isso aqui dividido por 13. Bora, vamos analisar qual é o valor que vai se aproximar disso daqui. 30 vezes 24,6 não é uma coisa muito difícil de fazer, porque eu poderia fazer, 30 vezes 246, aliás, 3 vezes 246 sobre 13. 3 vezes 246, já pensou se a gente pega 3 vezes 250, para ficar próximo, né? Para ficar mais ou menos. 3 vezes 250 é 750. 750 e 3 vezes 4, que é essa diferença, 12, 750 menos 12 daria 738, dividido por 13. Bom, 738 dividido por 13, agora vocês imaginam comigo. Cara, se aqui fosse 10, daria 73,8. Como é mais de 10, é 13, vai dar menos de 73,8. O valor que dá menos de 73,8, mas não chega a ser uma quantidade muito menor, porque 13, vocês sabem que é entre 10 e 20. Se é entre 10 e 20, esse valor aqui, dividido por 10, daria 73,8. Dividido por 20, daria 73,8, 74, dividido por 2, daria mais ou menos 37. Então, esse valor tem que ser entre 73 e 37. Entre 73 e 37, só tem 56,5. Eu sei que eu fiz algumas aproximações, eu sei que eu coloquei aqui números mais fáceis, mas você tinha que fazer isso na hora da prova para que você conseguisse resolver no tempo hábil. Isso é uma das habilidades que você tem que ter, que é de recorrer a essas aproximações para chegar num valor que você consiga desenrolar, né? Que você consiga fazer. Então tá aqui a maneira que eu acho que é a mais correta, e aí você chega numa resposta e você pode sempre lembrar que eu vou poder aproximar quando eu tiver valores muito distantes. E as respostas são muito distantes, 4,7, 9,4, 18,8. Vocês podem ver que aqui dobrou, aqui, praticamente triplicou, aqui dobrou. Então quer dizer, está aumentando muito de um para o outro. Eu poderia aproximar tranquilo, porque eu não dobrei nem dividi por 2 nenhum dos valores. Eu coloquei próximo. Me diz aí se dá ou não dá para fazer. Como eu disse, não estou dizendo que é fácil. Fácil é uma coisa, dar para fazer é outra. Vamos para a questão seguinte. Questão agora de número 2, Enem PPL 2021. Bora ver como é que eles cobraram. O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade na culinária pelo seu baixo teor de sódio quando comparado a outros sais. A cada 1 grama desse sal, a gente começa a ter os dados, a cada 1 grama desse sal, eu tenho 230 miligramas de sódio contra os 400 miligramas encontrados na mesma quantidade de um sal tradicional. Então, quer dizer que em 1 grama do sal rosa, nós vamos ter 230 miligramas de sódio contra 400 miligramas de sódio, que é o que eu tenho, em 1 grama do sal tradicional, do sal normal. Essa foi a informação que ele deu. Aí ele continua. Estima-se que, no Brasil, a dose de consumo de sal seja de 12 gramas e a dose máxima recomendada é menos de 5 gramas por dia. Considere que a massa molar do sódio é 23 gramas para cada mol. Agora, leiam o comando com calma, porque é ele que vai dizer o que você vai ter que fazer. Considerando a dose estimada de consumo de sal no Brasil, o que é que ele disse? Que no Brasil, o consumo
é de 12 gramas por dia. E ele está dizendo que a gente vai passar 30 dias. Então, a quantidade aqui de sódio que essa pessoa vai ingerir, isso aqui vezes 30, já daria para a gente 360 gramas de sódio. Pronto. Isso é a quantidade de sódio. Só conferir lá se é isso mesmo, ó. Tá aqui, exato. A quantidade de sal de cozinha é de 12 gramas e a dose máxima recomendada é de 5. Então, isso aqui é a quantidade de sal que essa pessoa ingere e não de sódio. Eu coloquei aqui sódio, mas isso aqui não é o sódio, isso aqui é o sal. Então, isso aqui é a quantidade de sal que a pessoa ingere em um mês. Aí ele diz, quando ele troca pelo sal rosa, ele promove uma redução na quantidade de sódio ingerido em mol, que é mais próxima de. Olha a história do mais próxima. Mais próxima quer dizer que eu vou poder aproximar. E olhem que os valores também estão longe, ó. Multiplica por mais de 2, multiplica por mais de 3. Então os valores estão longe, eu posso aproximar. Vejam se vocês concordam com o raciocínio que eu vou fazer. Para cada 1 grama de sal rosa, a pessoa ela ingere 230 miligramas contra 400. Então nós temos uma redução de 170 miligramas para cada grama de sal ingerido. Então, a cada 1 grama de sal rosa ingerido, diminui 170 miligramas de sódio. Só que a pessoa, durante o mês, ela vai ingerir 360 gramas do sal rosa. Vai trocar pelo outro, né? Então, a diminuição vai ser igual a. Vamos concordar comigo aqui uma coisa? Se é 170 miligramas, eu posso dizer que dá 0,17 gramas do sódio. 0,17 vezes 360, se 1 grama tem 0,17, 360, que é o que ele vai ingerir, a quantidade que eu vou ter a menos de sódio vai ser igual a. Ficaria quantidade a menos de sódio vai ser igual a 360 vezes 0,17. Fazendo essa continha, eu teria um valor igual a. Vejam que eu posso tirar esse 0 e colocar 1,7. Ficaria 1,7 vezes 36. 1,7 vezes 36. Isso é a quantidade de gramas que eu vou ingerir a menos. Mas, senhoras e senhores, percebam que ele quer a quantidade em mols. Se ele quer a quantidade em mols, como é que a gente vai fazer? O sódio, ele pesa 23, poxa. Se ele pesa 23 gramas por mol, eu vou dizer que um mol dele tem 23 gramas. Como a quantidade que eu estou ingerindo a menos é 1,7 vezes 36, o número de mols que eu estou ingerindo a menos é N, onde esse N daria igual a, se nós calcularmos, daria 1,7 vezes 36 dividido por 23. Vejam se vocês concordam uma coisa comigo. Caso, aqui no lugar de 36 fosse 46, eu estou aumentando bastante. A divisão daria 2 e 2 vezes 1,7 daria 3,4. Caso no lugar de 36 fosse 23, eu estou diminuindo bastante, daria 23 dividido por 23, 1. 1 vezes 1,7 dá 1,7. Então, o valor tem que ser entre 1,7 e 3,4. Concordam comigo? Que o 36 está no meio de 23 e 46. Então, esse valor tem que ser entre 1,7 e 3,4. Se nós pegarmos a questão, vamos reduzir aqui, ó. Entre esses valores, que são 1,7 e 3,4, só tem um valor, que é 2,7.
Então, me diz aí se não dá para você aproximar, se não dá para você chegar lá. Eu tenho certeza que sim, você é bom em matemática, então faça isso. Quando você está na dúvida, ele diz aproximadamente, você coloca um valor divisível abaixo, um acima, e você sabe que o valor tem que dar ali no meio. Se só tiver um valor no meio, ele é a resposta. Senão você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ó, meu coração sempre junto com vocês, tá? Bora para a próxima que eu separei pra gente. Enem PPL 2022. Isso aqui a gente já tinha feito em soluções. Então bora para essa daqui. Enem PPL 2021. Questãozinha nova e boa para nós fazermos. Vamos lá. Vamos olhar o que ele diz. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, FeS2, que em contato com o oxigênio atmosférico reage com a solução aquosa ferruginosa conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação. Aí ele dá a equação. Considere as massas molares, aí ele diz todas as massas molares, qual foi a massa de ferrugem produzida. Terceira questãozinha, Enem PPL 2021, todo ano uma questão. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Gente, se o ferro vai enferrujar, tem que ter oxigênio e água. Só oxigênio não enferruja, só água não enferruja. Para frente. Com isso, os pregos de ferro que tinham uma massa de 5,6 cada acabaram cobertos com uma espessa camada de ferrugem, uma substância marrom, insolúvel, produto da oxidação do ferro que ocorre segundo a equação. Vejam que ele fala da equação. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Olhem como é tranquilo. Se um prego pesa 5,6 gramas e eu só vou oxidar a metade de um prego, quer dizer que eu só vou oxidar 2,8 gramas. E a pergunta dele é quanto é que forma de ferrugem. Gente, a cada 2 mols de ferro, a cada 2 vezes 56 gramas, a quantidade de ferrugem formada é, calculando o Fe2O3, daria 2 vezes 56, mais 3 vezes 16, mais 2 vezes 1, mais 16. Cuidado para não pensar que esse ponto é uma multiplicação. Esse ponto quer dizer que a água faz parte da substância e quando eu vou calcular a massa, eu tenho que incluir a massa da água. Se eu não colocar a massa da água, a gente perde essa questãozinha. Fazendo essa conta, isso aqui dá 112. 3 vezes 16 dá 48. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. 112 mais 48, 160. 160 mais 18 daria 178. Então quer dizer que a cada 2 vezes 56 gramas, nós teríamos 178 gramas de ferrugem. Como a quantidade de prego de ferro que foi usada é 2,8, a massa de ferrugem é M. Nesse caso, ele foi gente boa nas contas, né? Porque aqui, ó, 56 com 28 daria 2. Como é 2,8, aqui dá 20 e aqui daria 1. Gente, observando o resto dessa conta, essa massa, ela vai ser igual a, ficaria 178 gramas dividido por 2 vezes 20, daria 40. Dá 17,8 dividido por 4. Se eu dividisse por 2, imagine a gente dividindo por 2, 17,8, se fosse 18, por 2 daria 9, 17,8 dá 8,9 por 2, e 8,9 dividido por 2 daria 4,45 gramas de ferrugem. Letra A é a minha, é a sua, é a nossa resposta, é o que a gente vai marcar, a gente vai acertar e a gente já parte para outra. Bora! Olhem a próxima que eu selecionei. O carvão
é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Então, quando vocês pensarem no carvão, são muitas substâncias, tem anéis aromáticos, mas o carvão é representado pela letra C. Em razão disso, quando é representado sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando a combustão completa do carbono. Então você pega C mais O2, se a combustão é completa, produz o CO2. Beleza. De acordo com o conteúdo médio de carbono, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa, que é justamente o CO2. Suponha a queima completa de 100 gramas do antracito. Gente, se o antracito ele apresenta 90% de carbono, se eu vou queimar 100 gramas, quer dizer que eu vou queimar 90 gramas de carbono. Ele pergunta qual é a massa de gás liberada na atmosfera em gramas. Aí aqui, copiaram de novo, é o enunciado de novo. Fui eu que vacilei aqui na digitação, então ó, desconsidera, a pergunta já está feita, ele já deu o comando e vamos a ele. O que é que eu posso escrever? A cada 12 gramas, a massa de CO2 produzida é 44. Como a quantidade de carvão que nós vamos queimar é uma quantidade de 90 gramas, eu posso dizer que a massa de CO2 produzida é igual a M. É direto, é na boa. Se eu dividisse, gente, esses dois valores aqui por 6, aqui daria 2 e 90 dividido por 6, ó, 60, depois daria 30, por 6 é 5. Então eu posso dizer que daria 15. 44 dividido por 2, aqui dá 1, e aqui daria 22. Seria 22 vezes 15. Gente, 22 vezes 15. 20 vezes 15 é 300. 2 vezes 15 é 30. Então a massa de CO2 produzida seria 330 gramas. Nem venha me dizer, ah, Michel, essa é fácil. Não é porque você sabe fazer que é fácil. Você sabe sim fazer, você é bom, você acredita nisso e você vai fazer uma prova excelente. Mas essa questão é uma questão bacana. É aquela que você vai olhar e acertar. Tá feito.